Vamos começar mais uma semana? Hoje é nosso dia de aula de português e nós vamos começar o nosso apostila 2 no capítulo 4. E o tema que a gente vai tratar nesse capítulo são os textos jornalísticos. Professora, o que é um texto jornalístico? Texto jornalístico é um texto que sai nos jornais. Alguém já teve a oportunidade de ler um jornal impresso? Não? Pegar, folhear, mesmo passar o olho ali? Alguns talvez sim, alguns talvez não. Acredito que a maioria já não, né? Não tenha tanto contato. Quem talvez tenha avós, né? Viva com pessoas mais velhas que gostam da leitura de um jornal impresso, talvez tenham vivido essa experiência. Então é o seguinte, para falar de texto jornalístico, a gente precisa falar de jornal. Então, eu não vou começar a apostila naquela sequência certinha, que a gente sempre segue página por página. Eu quero falar primeiro sobre a história do jornal, como ele surgiu, por que ele surgiu, resumindo as histórias das páginas 11 e 12. Então, presta atenção que eu vou contar um pouquinho dessa história, explico a atividade que tem das outras páginas e depois eu retomo as outras. Ok? Vou mandar isso por escrito também. Então, olha só. O jornal, ele surgiu diante de uma necessidade que as pessoas têm desde quando o mundo é mundo. Essa necessidade é a da comunicação. A gente precisa se comunicar, a gente precisa falar. Lembra que a gente falava lá na sala que os homens das cavernas, eles falavam, eles se comunicavam, eles tinham a linguagem dele, eram os grunhidos, né? Pega uma água para mim. E as pessoas que estavam ali entendiam aquele gemido que ele queria uma água. E com a evolução do tempo, a gente foi evoluindo a nossa fala e hoje a gente se comunica muito bem. Com a evolução, a gente desenvolveu a escrita e a leitura. E aí a gente precisava fazer as informações chegarem até as pessoas. Né? Eu não poderia simplesmente falar para alguém, professor, e essa pessoa levar a notícia? Pode. Só que quando a gente conta a nossa história para alguém, pede para essa pessoa levar para outro lugar, ela não vai contar exatamente com as mesmas palavras, né? Então, por isso tem um problema maior, principalmente quando eu quero criar uma lei, uma regra, alguma coisa que eu quero que as pessoas sigam, né? Então eu precisava fazer circular. Então, olha só, o primeiro jornal ele surge diante dessa necessidade de comunicação, de fazer as pessoas se comunicarem e se atentarem a como seguir algumas regras. Então, no ano de 59 antes de Cristo, então olha só, antes da vinda de Jesus surgiu o primeiro jornal. Ele surgiu lá em Roma, pelo governador de Roma, e o nome dele é Júlio César. O Júlio César ele foi responsável por um dos primeiros jornais que tinha o nome de Acta Diurna. Acta Diurna é o nome do primeiro jornal que surgiu em 59 a.C. Por que surgiu essa informação de criar um jornal? Porque ele queria passar uma informação geral para todos da cidade e ele não queria que passasse por outras pessoas. Só que o jornal naquela época não é bonitinho igual a gente conhece, não era um impresso ainda. Ele escrevia informações numa lápide de pedra, olha só, muito semelhante ao quem conhece aí aos 10 mandamentos, né, que Moisés sobe na colina, pega os 10 mandamentos e desce escrito numa lápide. Muito semelhante, era a única forma de ter um local escrito e Júlio César fez isso também, né? Então, ele pega lá e faz as anotações na lápide escrita do que ele queria informar e deixava pendurado no centro da cidade, onde tinha maior circulação de pessoas, para que elas lessem aquelas informações. Aí a gente dá uma avançada, né? Porque a China, um outro país, Júlio César era da Itália. Na China, um outro país, eles também tinham um jornal. Só que eles já não seguiam mais a ideia da lápide. Eles já faziam as escritas à mão em papéis de seda, né? Só que aí era um problema, porque seda é um tecido muito claro. O papel também é muito caro. E naquela época, a gente já sabia que já existia, né, uma desigualdade. Tinha pessoas que tinham mais dinheiro, tinha pessoas que tinham menos dinheiro. Então, não era todo mundo que tinha acesso. Mesmo as pessoas que acabavam passando ali pelo centro da Itália também viam as informações de Júlio César, mas não tinham noção do que estava escrito ali, a não ser que alguém lesse para elas.
porque nem toda a população era alfabetizada. Então, o meio de jornal, de comunicação do jornal, surge porque precisa passar a informação. Mas a gente ainda tem algumas pessoas restritas, essa informação ainda não chega a todo mundo. Mas começou a caminhar. Aí, olha só em 1449, um homem chamado Jonas Gutenberg, ele inventou uma máquina que se chamava prensa. Essa máquina, na época, ela pode ser comparada à impressora, tá? Só que a nossa impressora ela é muito mais rápida, ela imprime, hoje em dia ela tira ela revela foto, ela tira xerox. A do Gutenberg não. Ela era uma máquina que fazia prensa das palavras escritas em folha e fazia com que o processo de impressão dos jornais fosse muito mais rápido. Então, por que antes tinha um problema das lápides? Primeiro, porque você não ia ficar lá escrevendo em várias placas. Isso dava um trabalho gigantesco, né? Então, as pessoas não iam fazer. Com o surgimento da prensa e da folha do papel, eles conseguiam produzir uma quantidade muito maior de jornais e distribuir pela cidade. Aí, então, o jornal ele passou a ser mais democrático, a alcançar mais pessoas. Só que isso lá no ano de 1449. Então, ó, do ano de 1949 até 1920, o jornal escrito ele ganhou força. Era um meio de comunicação que as pessoas tinham da cidade. Então, se acontecia alguma coisa na época que se governava, a notícia vinha através do jornal. Se tinha alguma nova lei, você tinha que ler o jornal. Então, era muito comum de manhã surgirem nas ruas, né, começar a surgir as bancas de jornais, porque o jornal ele era feito todo num processo durante a noite para ser impresso, feito nessa prensa do Gutenberg, para estar disponível para as pessoas pela manhã. E aí as pessoas tinham o hábito de ler para poder se manter informado, né? Então tudo isso acontecia lá desde o ano de 1449. Só que em 1920 surge uma nova invenção, o rádio. O rádio surgiu. E aí então começou a se vincular, que é passar as informações por outros meios de comunicação, o rádio. E aí a gente deixa de ler o jornal um pouquinho e passa a assistir, a ouvir, no caso, né, o rádio. E aí aquelas notícias que a gente antes lia nos jornais passam a ser noticiadas nos rádios, que é o radiojornalismo. Isso acontece até os dias de hoje, tá? A gente tem as estações de rádio onde a gente escuta música, mas a gente tem alguns momentos de notícias, que é o radiojornalismo. E aí nós temos outras estações de rádio também, que tratam mais especificamente dessa parte de jornalismo, ok? Então isso foi um grande avanço. Nossa, que emoção você ouvir a notícia e não mais ter que ler. Isso democratiza um pouco mais a informação, porque aquelas pessoas que antes não sabiam ler agora podem ouvir e ficarem informadas. Só que o rádio, quando surgiu, ainda ele era caro, então nem todas as pessoas tinham acesso. Então, o veículo do jornal impresso ele continuou sendo feito e continuou sendo vendido. Só que antes, o que era um mercado só dele, dividiu. Então, menos pessoas passavam a comprar o jornal impresso e ouviam o rádio. E aí a gente sabe que a gente vai evoluindo no tempo. E logo em seguida, depois de alguns anos, vem a televisão. E aí a televisão, ela traz com ela os telejornais, que é o que a gente está acostumado a ver hoje, né? A gente vê aí a Record passando informações, os jornais, o SBT, a Globo, né? A gente tem os canais pagos que passam também informações. Então, tudo isso são meios de comunicação, né? Que a gente vem e vai trazendo. E o jornal escrito, ele teve que se reinventar com isso. Falar, poxa, eu tô perdendo as pessoas só para televisão, só para o rádio. O que eu vou fazer para as pessoas lerem também? E aí eles começaram a escrever textos mais criativos, textos mais engraçados, surgem algumas charges, algumas brincadeiras e tudo mais. Só que a gente sabe que a evolução da comunicação ela não parou só ali no jornal escrito, no rádio, na televisão. A gente logo viu que foi inventada a comunicação por telefone, surgem os celulares e, consequentemente, surge a internet. E a internet, ela cresceu muito,
E aí, então, ela traz para a gente informações muito mais rápido. Porque o jornal, para ele ser confeccionado, as pessoas, ele tem um processo para acontecer, para ele ser impresso, para ele chegar na banca de jornal, para ele ser vendido. O rádio, o locutor, que é a pessoa que passa as informações, tem que receber essa informação, tem que ir trabalhar para comunicar. Quem está trabalhando com internet, trabalha aqui, ó, igual eu, por exemplo, estou trabalhando de casa e a minha informação vai chegar para vocês em tempo real, né? Vocês vão dar um clique, vão acessar e vão ter essa informação chegando em casa. E a mesma coisa acontece com as informações de noticiário. A gente quer saber uma notícia, a gente procura. Tá no Google, tem a informação. Quer assistir uma entrevista? Tem no YouTube. A gente tem um canal, tem um Instagram onde as pessoas estão fazendo lives. Então são informações a todo momento e muito mais fácil. E aí alguns veículos de informação, por exemplo, como o jornal, teve que se adaptar. Ao invés dele fazer só o impresso, ele faz também o online. Então, além do jornal que é vendido nas bancas de jornais, a gente tem uma versão dele na página da internet, que a gente entra lá e busca essa informação e consegue visualizar de qualquer lugar que a gente esteja, a gente só precisa ter o acesso da internet e ainda com uma vantagem, essas informações elas são atualizadas em tempo real, então tá acontecendo, o site está sendo atualizado, tem pessoas que trabalham a todo momento recebendo essa informação só para atualizar esses sites de noticiário de informação. Só que, com a evolução da tecnologia, a gente também tem ali o acompanhamento de algumas maldades das pessoas. Então, a gente tem um acesso das informações muito rápido e muito fácil. Só que a gente tem que fazer o que a professora tanto bate na tecla, que é a interpretação do que está sendo dito, a interpretação do que está sendo falado, a interpretação do que está sendo mostrado. Porque junto com as notícias muito rápidas, surgem as notícias falsas, que vocês provavelmente tanto assistem, ouvem, ou já tiveram algum contato vendo na televisão, que são a tal da fake news. Fake news ele é um nome em inglês porque originou lá nos Estados Unidos, mas que nada mais é do que as notícias falsas, né? Então são pessoas que querem puxar o peixe para elas de alguma forma, e aí trazem ali uma informação que infelizmente não é verdadeira. E se você não ler, não interpretar, não buscar saber se essa informação é de verdade, você vai acreditar nela e você vai contar para outras pessoas. E é assim que as notícias ruins se espalham, né? E aí acontece. Então essa é a história do jornal, é como se fosse uma linha do tempo. Então por que que o jornal surge? Porque o homem tem necessidade de comunicar. Qual foi o primeiro jornal que surgiu? O nome dele lá, o Acta Diurna, em 59 antes de Jesus Cristo, ó, antes. Se a gente já está em 2020, anos depois que Jesus veio, olha quanto tempo surgiu isso, né? Então a gente tem ali os primeiros jornais que surgem na Itália, que surgem na China, porque a necessidade da comunicação. Depois disso, em 1940, é isso? Deixa eu ver. Isso mesmo, 1449, uau, 1449, Gutenberg cria a prensa, onde ele consegue fazer várias quantidades de jornal e distribuir para as pessoas. E aí as pessoas têm um acesso a essa informação. Aí surge o rádio em 1920 e mais tarde a televisão. Então, o texto jornalístico são textos que trazem informações do que está acontecendo no mundo. Ah, professora, então eu li um texto que fala do coronavírus. É um texto jornalístico? Aonde você leu esse texto? Né? Se você leu ele dentro de um jornal, ele é um texto jornalístico. Se você leu ele dentro da internet, em um site de jornal, ele é jornalístico. Jornal, jornalístico. E traz informações. Diferente, por exemplo, do último módulo que a gente leu, que era a fábula. A fábula, ela conta histórias dos personagens que são animais, que falam, que no final tem um ensinamento pra gente. O texto jornalístico, ele não vai ter moral, não vai ter ensinamento, ele vai trazer informações. Então, se ele vai falar do coronavírus, ele vai falar do como que faz mal para as pessoas e como a gente tem que se cuidar. Entende essa diferença? Então, essa é a história do jornal que conta lá na página 11 e 12. E aí, o que você vai fazer? Nas páginas
13 tem um acredite se quiser, que é uma curiosidade. Se você já teve a oportunidade de ouvir rádio, ou alguém na sua casa, ou ouvir rádio, tem uma rádio que chama Gazeta. Assim como tem um jornal também que é escrito Gazeta. E aí, era muito comum ter jornais com esses nomes na época. E aí eu vou explicar o porquê, que é o que fala lá na página 13, ó. Essa palavra, ela surgiu justamente na Itália, que é o primeiro lugar onde surgiu o jornal. Surge com la notizie, a notícia. E aí as pessoas elas tinham que pagar para ter esse jornal, né? Porque nada se recebe de graça, então eles tinham que pagar. E a moeda que se pagava na época era a gazeta, que é uma palavra originalmente de lá. Então por isso eu falava assim: ah, vai lá, compra uma gazeta para mim. Eu sabia qual era o valor que tinha que se levar, que nada mais era do que ele queria que se comprasse um jornal. E aí algumas coisas se mantiveram. Por exemplo, o rádio A Gazeta, que é o 88, que toca no rádio, dá para ouvir. O jornal por escrito, o acesso na internet. Então essa é uma curiosidade. Aí nós temos algumas questões na página 13 que a Pro vai deixar disponível aqui, ó, no formulário. Você vai responder ali, não quero no livro. Você vai responder ali e vai me enviar. Aí a primeira pergunta assim, ó: por que o ser humano criou os jornais? Ele criou os jornais porque tinha necessidade de comunicar. Como você imagina que era a circulação de informação entre as pessoas antes do jornal? Então, antes de ter o jornal, como que as pessoas se comunicavam? Como é que circulava? Como que você imagina que era quando alguém tinha que comunicar alguma coisa para alguém? Aí você anota lá para mim. Como a invenção da prensa, lembra? A impressora deles da época, do Gutenberg, contribuiu para a evolução dos jornais. Quando ele faz a prensa, os jornais eles conseguem produzir mais. O que a invenção do rádio e da televisão ocasionou? Quando surge o rádio, a televisão, os jornais impressos, eles... Mas você vai completar essa resposta aí, a Pro tá dando dicas. Ó, o que eu estou falando aqui não é a resposta por escrito, eu estou dando dicas dela. Você vai usar essa cabecinha para pensar depois de ler o texto. Aí vem lá. Como a internet facilitou a circulação da informação, a internet facilitou muito mais, né? Em tempo real, a gente vê uma notícia, manda no WhatsApp, a gente vê uma notícia, manda no Telegram, a gente posta no Facebook, posta no Instagram, outras pessoas têm acesso, pessoas que nos seguem, pessoas que não nos seguem. Então tem várias coisas acontecendo que você pode pensar aí. E a última, por que é importante selecionar fontes confiáveis de informação? Lembra das notícias falsas? Quando a gente conta uma coisa falsa por aí, né? Faz o mal para alguém. E aí a última questão da página 14, o que você aprendeu aqui sobre a história dos jornais? Então essa é a sua opinião. Então lembra, olha só, as questões da página 13 e 14 você vai responder no formulário que eu deixei aqui embaixo e vai me enviar pela internet. Aqui eu já dei várias dicas, você só precisa ler o texto de novo com calma e elaborar essas respostas para mim. Não se esqueça que mesmo sendo pela internet, mesmo sendo pelo formulário, resposta começa sempre com letra, isso mesmo, maiúscula, ok? Agora eu volto no outro vídeo para explicar o que a gente vai fazer. Boa leitura!